E sempre foi em acreditar e nessa coragem que sempre marcou a gente. Fazer 30 dias de entrega, acho que era um desafio para qualquer gestão, talvez com uma experiência maior do que a nossa, e a gente definiu fazer 30 dias de entrega nos primeiros 100 dias. Ontem nós, inclusive, falamos sobre isso na Câmara de Vereadores, publicamos no DOM e no site da Prefeitura, no dia 1º de abril, um edital de chamamento para inscrição do nosso Conselho Municipal de Habitação. Em Brumadinho nunca foi criado o Conselho Municipal de Habitação. Então, para que a gente consiga criar os critérios, o primeiro passo é a criação desse conselho. Então, esse conselho, a gente publicou o edital para inscrição desde o dia 1º de abril e essa inscrição ela vai até o dia 20 de abril deste mês. A população em geral pode participar para a inscrição do conselho. Isso não é inscrição da casa ou de critérios. E esse conselho vai ser formado, montado no dia 30 de abril. A partir desse conselho que vai ser formado tanto pela sociedade civil quanto pelo poder executivo, poder legislativo, com a paridade de poder, a partir dele nós vamos começar a discutir os critérios. Não tem nenhum critério pronto, não existe nenhuma regra pronta. Essa regra e esses critérios serão construídos com a população, assim como nós fizemos na campanha, ouvindo as pessoas, ouvindo as necessidades e entendendo. Claro que existem algumas preocupações. Hoje, em relação a esses critérios, a maior preocupação da população de Brumadinho é: essas casas serão realmente para aqueles que nasceram em Brumadinho ou que moram em Brumadinho há muito tempo, ou essas casas serão para as pessoas que vieram morar em Brumadinho pós-crime da Vale. Hoje a nossa vontade, a vontade do governo, é de priorizar as pessoas que moram em Brumadinho anteriormente ao crime da Vale, ou seja, anterior à data do dia 25 de janeiro de 2019. Mas esse critério, ele não é regra, porque esses critérios serão construídos com a população. É uma vontade minha, uma vontade do Gabriel, da vice-prefeita, mas esses critérios serão construídos com o Conselho Municipal de Habitação em audiência pública com a participação da população. Temos um terreno aberto e nele não tem rua, nele não tem esgoto, nele não tem água, nele não tem iluminação, nele não tem luz. Então nós precisamos de construir um bairro, a construção de um bairro, como se fosse um loteamento. Então ali nós vamos construir as ruas, construir iluminação, para que a gente possa receber as casas. Foi necessário fazer uma adaptação no projeto. Era uma casa que era de apenas 43 metros, com apenas 2 quartos, não tinha porta aos fundos, enfim, uma casa que era desumana. Mas nós conseguimos mudar o projeto. Agora a casa é uma casa de 3 quartos, uma casa que tem portas ao fundo, tem varanda, tem área de serviço, e nós estamos agora em fase final de cotação para o orçamento dessa casa. O que nós temos inicialmente já é toda a parte da infra, então esse valor que estão divulgando, de valor de casa, que é 400 e tantos mil reais, então isso é mentira, isso não existe. Pode ter certeza que em breve nós vamos trazer todas as informações detalhadas para cada um de vocês. Então eu estive presencialmente nessas reuniões, Guilherme também, e com o presidente da Copasa. Por uma infelicidade nossa, a Copasa trocou sua presidência. A gente acho que isso pode fazer a gente voltar alguns passos, mas com toda certeza a gente está mais... Eu não me lembro de nenhuma gestão ter sentado tantas vezes com o presidente da Copasa, ou sequer alguma vez, que realmente eu levei para ele essas preocupações, né? A gente tem em Brumadinho que eu considero roubo. Hoje a gente paga por uma taxa de esgoto com 0% do esgoto da cidade tratado. Mas por uma articulação, por um desejo nosso, o saneamento básico de Brumadinho vai ser totalmente concluído. Esse é um compromisso nosso. E a gente joga com uma responsabilidade muito grande. Existe um dinheiro específico para isso, que ele vai fortalecer os cofres municipais para a gente poder levar água para todo mundo. Por exemplo, em São José, que a gente sabe que não tem nenhum reservatório, que os canos são menores, a gente está preocupado com o saneamento básico de uma forma geral. Levar água, tratar esgoto, fazer a destinação correta, colocar reservatórios. Nós vamos resolver de fato o problema da água em Brumadinho, tanto da água quanto do esgoto. Serão investidos mais de 300 milhões de reais. Então ontem foi aprovado o projeto e agora nós temos o primeiro passo da Prefeitura, vai ser nesse momento a contratação de uma empresa para revisão do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico. Vamos voltar no tempo para a gente contextualizar e, sem demagogia nenhuma, dando os méritos para quem se deve dar os méritos. O início desse projeto não foi na gestão nem da ASA, não. O início desse projeto foi idealizado no governo Brandão.
E aí, por um déficit de caixa, por um governo curto, não foi possível. O governo Barcelos, o governo Enem da Asa, realmente iniciou o projeto, mas por uma graça de Deus não terminou. Senão a gente teria uma nova Praça das Joias, que a ideia era boa, mas a execução foi ruim, faltou vontade, faltou carinho. Eu e Guilherme, nos 100 dias, a gente veio aqui uns 30 para acompanhar de perto, para cobrar. Aqui nessa sala onde a gente está, coletivo de imprensa, a gente alterou o layout 3 vezes. A disposição dos móveis, a gente alterou 3 vezes. Das salas, das infiltrações, dos elevadores, dos acessos, de estrutural. Tanto que vocês vão reparar, vocês ainda vão ver um resto de obra. Até hoje, de madrugada, a equipe das obras estava mexendo. Então a gente conseguiu provar que a entrega que eles fizeram no final do ano passado era de uma obra inacabada. Tanto que nós estamos pagando para a construtora terminar até agora. Se a gente está pagando é porque eles estão executando serviço. Se estão executando serviço é porque não estava acabado. E aí também eu quero trazer um esclarecimento. Antes de falar do nosso orgulho de estar inaugurando essa obra hoje, quero fazer um esclarecimento sobre o nome. Então o nome a gente fez uma alteração e a gente foi questionado por que a gente fez essa alteração. Primeiro que a gente acredita muito na democracia e a gente respeita ela. Então vocês podem perceber que a gente não trocou o nome, por exemplo, do complexo hospitalar. Foi um projeto que foi enviado para a Câmara, os vereadores aprovaram, como deve ser, como é a lei, como é a democracia. O projeto de nome para cá foi rejeitado pela Câmara. Então não era para ter aquele nome, ele foi negado. Uma atitude arbitrária, o antigo prefeito deu uma canetada e colocou o nome através de decreto. A gente não vive numa monarquia, a gente vive numa democracia, a gente tem que respeitar os poderes. Então entendendo isso, entendendo que isso não é meu, não é deles, isso é do povo de Brumadinho, uma decisão de governo, minha, do Guilherme, nós decidimos colocar como Centro Administrativo de Brumadinho. Pela primeira vez a gente está colocando o nome da cidade, que é da cidade. Então a gente achou muito justo fazer isso e foi muito bem acolhido pela população e a gente devia essa explicação ao povo do porquê que a gente fez isso. Isso é muito importante porque quando a gente foi discutir o nome, nós até, enquanto governo e várias pessoas chegaram para o Gabriel e falaram: Gabriel, por que você não homenageia a sua própria mãe? Né? A mãe do Gabriel foi servidora do município, todos conhecem, né? Passou por uma doença, ela faleceu muito jovem e seria uma forma de homenagear. E aí o Gabriel falou assim, o Gabriel ficou feliz com o apoio de todos, a vontade de todos, mas ele falou: olha, na campanha nós falamos o tempo todo de devolver a prefeitura para o povo. Isso foi uma coisa que nós batemos assim, de casa em casa. Onde a gente andou, a gente falava: olha, nós vamos devolver a prefeitura para o povo. O que é devolver a prefeitura para o povo? É utilizar o dinheiro do município com o povo, é deixar a casa aberta para o povo. E isso é muito legal porque a casa está de fato aberta. Isso desde o dia 1º de janeiro, várias pessoas, a gente deve ter recebido milhares de pessoas na prefeitura e todos eles falaram: é a primeira vez que a gente consegue chegar aqui na prefeitura de Brumadinho. Todo mundo sabe, o nosso andar aberto, todas as salas abertas, os gabinetes abertos. E aí o Gabriel falou assim: não, nós não vamos fazer igual a gestão passada fazia, nós vamos devolver a prefeitura para o povo de Brumadinho. E assim ficou o centro administrativo de Brumadinho. E a gente sabe que aqui nesse espaço, por exemplo, a gente quer fazer um espaço de atendimento ao público para serviços básicos. E as pessoas que vão vir aqui, teoricamente, são as pessoas de menor renda. Então eu e o Guilherme discutimos muito, a gente já encontrou a solução desse problema. E a gente se sente muito confortável quando a gente é questionado, que a gente realmente tem a resposta para tudo. A gente vai incluir uma nova rota, e essa rota vai ser do circular, de graça, como vocês sabem que foi uma conquista nossa, uma conquista minha até enquanto vereador, que vai passar aqui. Essa rota vai sair, Vanderlei, lá da quadra da rodoviária, aí ela pega a Avenida Inhotim direto até a quadra, ela vai passar pela Quad, ela vai vir sentido Ponte Nova, então ela já vai ser uma rota que ela vai servir para o futuro distrito industrial, passando na frente do hospital, passando na frente da UPA. Que é um grande pedido da população já há muito tempo. Passando na frente do hospital, passando na frente da UPA, aí ela atravessa na fazendinha, caminha para o lado de cá, passa no nosso centro administrativo e futuramente nós vamos ter o fórum do lá ao lado. Nós já estamos pactuando também para trazer o fórum, então é mais um equipamento público que vai precisar dessa acessibilidade. Então é algo que a gente tem, e aí se separarem as vias estão muito largas, então aqui tem estacionamento, vai ter acessibilidade, o prédio em si também tem acessibilidade, foi feito para o povo, faltava esse gargalo de como as pessoas chegariam aqui. Então, sabendo da nossa conquista do ônibus de graça e que a gente poderia sim incluir mais uma rota, vai ser da forma que a gente vai fazer.